Amada família ancestral da Terra, eu sou Valir, e nós somos os emissários pleiadianos, retornando mais uma vez através das suaves curvas do tempo para este campo compartilhado de memória. Em nossa última transmissão, falamos sobre a silenciosa migração soberana que agora se agita dentro de muitos de vocês, o chamado por uma terra mais limpa e uma vida mais coerente, e como a sua própria ordem interior se torna a ponte estabilizadora através da qual uma nova forma de ser pode criar raízes na Terra. Hoje vamos nos aprofundar em algo que pode muito bem ser a mensagem e a informação mais importante que já compartilhamos com vocês. Temos discutido sobre soberania, e usamos essa palavra porque muitas sementes estelares e trabalhadores da luz já estão familiarizados com ela, e isso não tem problema. Mas é hora de expandir isso, porque soberania é realmente um verbo, se preferir, pelo menos, nós encorajamos você a enxergá-la dessa forma agora. O motivo pelo qual você foi autorizado a ser governado é porque você consentiu com isso, como já mencionamos, de forma subconsciente. Você pode chamar isso de sorrateiro, pode chamar isso de enganoso, e embora essas coisas possam ser verdade, você agora deve avançar e ascender a nova terra. Culpar os outros é vitimizar-se, e a liderança soberana afirma que não pode haver vítimas quando um ser incorpora a sua verdade de ser. Um portal único de energias se abriu recentemente após o seu equinócio de primavera, e as energias agora estão propícias para que você comece a colocar em prática protocolos de liderança soberana, que o levarão a um estado de vida superior. Você poderia chamar isso de nova terra, você poderia chamar isso de 5D. Está realmente se elevando acima das forças de baixa densidade da matriz. Vemos muitas sementes estelares e trabalhadores da luz ainda sendo puxados para todos os lados por suas emoções. Queremos trazer à tona, chamar a sua atenção para alguns pontos cruciais que você pode transferir da liderança tradicional para a sua jornada de soberania e ascender como nunca antes. Ainda vemos muitos jovens promissores mudando de opinião constantemente em relação à responsabilidade. Este é um problema enorme, queridos. Responsabilidade e integridade são princípios divinos e a boa notícia é que praticá-los diligentemente eleva significativamente sua vibração, pois significa, honro o plano divino cumprindo meus compromissos. Não temos a intenção de causar medo ao dizer isso, e se você observar as leis da natureza, do Criador primordial atuando em todas as coisas do mundo natural, não há inversão de valores, simplesmente, é. Você consegue imaginar se o Sol um dia dissesse, sabe de uma coisa? Não estou com vontade de aparecer hoje, então simplesmente não vou dar as caras. É claro que isso jamais aconteceria, pois é regido pela lei divina, e a lei divina afirma que integridade e responsabilidade são os pilares, são o padrão. Ainda vemos muitos de vocês cancelando planos com outros seres estelares, trabalhadores da luz, amigos e familiares em cima da hora, e gostaríamos de sugerir que isso seja inaceitável para vocês. Você pode pegar o nível básico disso, não necessariamente relacionado à soberania, mas no mundo humano, os humanos mais bem-sucedidos, que são raros hoje em dia, são aqueles que conseguem unir duas coisas essenciais para criar uma explosão mágica de luz. Essas duas coisas são o que eles disseram que iam fazer. E depois fazê-los. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas fazem isso no seu mundo, e vemos essa prática diminuir ainda mais. Repetimos que nada é mais contagioso do que o seu exemplo, e a raça humana, o seu genoma, o seu destino anseiam por liderança, razão pela qual nos sentimos chamados a transmitir esta mensagem através do nosso canal, do nosso mensageiro, hoje. Gostaríamos de sugerir gentilmente a todos que considerem inaceitável o cancelamento de planos de última hora, com exceção de casos médicos ou emergências familiares que representem risco de vida ou de saúde a longo prazo. Sugerimos que cumpra todos os compromissos que não violem esta cláusula.
Mesmo em apenas alguns dias fazendo isso, você ficará absolutamente surpreso com a melhora na sua qualidade de vida. Se você não tem feito isso, não se culpe demais. Isso é extremamente importante. As vibrações da culpa e da vergonha são o caminho para as densidades mais baixas e devem ser superadas. Seja honesto consigo mesmo e diga: ok, agora é hora de melhorar. Agora é hora de se levantar. Agora é hora de levar minha ascensão a sério. Queridos, vocês não podem ficar cutucando a própria ascensão e esperar alcançar níveis de maestria, ascender a nova terra. Não é assim que se alcança a maestria. Maestria no âmbito da vida espiritual é, sim, trilhar o caminho reto e estreito, mas também aplicar um conjunto de princípios que permitem aderir às leis divinas. Trata-se de um conjunto de normas e práticas que norteiam sua vida e que permitem ao Criador primordial, a fonte, governá-lo essencialmente, em vez de ser governado por fontes externas. Quando você é responsável e íntegro, você constrói confiança. Vamos dar uma olhada no mundo natural por um minuto novamente, e até mesmo nos sistemas biológicos dentro do seu próprio corpo físico neste exato momento. Seu corpo funciona perfeitamente porque todos os elementos de seus órgãos confiam uns nos outros para desempenhar suas funções naturais. Eles confiam porque não possuem uma mente consciente para decidir o contrário, isso está intrinsecamente ligado ao seu sistema operacional biológico. Você consegue imaginar por um momento se seus órgãos naturais se tratassem da mesma forma que você trata seus companheiros sementes estelares e trabalhadores da luz, pelo menos alguns de vocês? É claro que seu corpo se desintegraria em questão de minutos. Não queremos, mais uma vez, chocar vocês. Estamos compartilhando isso para que você possa ver como seus pensamentos, palavras e ações devem, e enfatizamos a palavra devem, estar alinhados para que você possa assumir uma liderança soberana. O campo unificado da consciência começa a se estabilizar quando vocês confiam uns nos outros inconscientemente, porque construíram uma camada quântica de protocolos de liderança soberana. Uma porcentagem muito pequena de vocês já faz isso. Diríamos que provavelmente existem menos de 100 no planeta hoje em dia, o que pode parecer surpreendente, mas não é necessário haver mais de 200 ou 300 para que esse campo crie uma rede irreversível de vibração. Já falamos sobre isso antes, sobre o efeito da massa crítica e como o poder da luz não precisa de números de massa. Basta uma quantidade muito menor para alcançar uma mudança global drástica, instantaneamente. Gostaríamos de acrescentar que ainda vemos muitos de vocês passando tempo demais em seus dispositivos, quando poderiam estar usando esse tempo para trabalhar em sua ascensão. Trate sua atenção como se fosse sua energia vital. Repito, não dizemos isso para causar medo, culpa, vergonha ou qualquer outra emoção desse tipo em você. Gostaríamos apenas de apontar onde talvez você pudesse aumentar sua produtividade para alcançar a nova era, pois é isso que você tanto almeja. Muitos de vocês ainda reclamam da demora na divulgação de informações, ou da missão lunar Artemis II, ou qualquer outra notícia que esteja nos noticiários, e foram condicionados a viver suas vidas através das manchetes. Chegou a hora de vocês criarem suas próprias manchetes, queridos. Chegou a hora de assumir uma liderança soberana, praticando os princípios básicos da liderança e incorporando o elemento espiritual, o elemento real. Queremos encorajá-lo a fazer perguntas profundas a si mesmo, quem sou eu? Por que estou aqui? O que posso fazer diariamente para permitir que o Criador primordial flua mais através de mim? Quais são as coisas das quais posso desviar meu tempo, coisas que não são importantes, e nas quais posso investir meu tempo agora para elevar minha vibração? Essas são perguntas importantes, e há outras que encorajamos você a fazer neste momento. Reserve um momento para fazer perguntas todos os dias, todos os grandes líderes fazem isso. A vida, sua ascensão, seguirá na direção de suas perguntas.
Sempre foi assim, queridas sementes estelares. Vamos aprofundar um pouco mais. Dentro deste primeiro portal sagrado da liderança soberana, desejamos chamar sua atenção para o único lugar onde toda verdadeira orientação, toda direção clara e toda autoridade duradoura devem primeiro despertar, e esse lugar é o templo vivo do seu próprio ser, pois antes que uma semente estelar possa estabilizar uma família, elevar uma comunidade ou ancorar uma estrutura da nova Terra, surge a sagrada lembrança que diz, silenciosamente e com grande paz: eu pertenço à fonte, eu carrego a fonte e estou aqui para viver a partir dessa verdade. Grande parte da vida humana foi moldada por ritmos herdados, crenças herdadas, medos herdados, ambições herdadas e definições herdadas de valor. E como esses padrões se repetiram por tanto tempo, muitos passaram a confundi-los com a própria identidade, enquanto que, por baixo de todo esse condicionamento, sempre permaneceu uma inteligência mais profunda, um conhecimento interior constante e uma memória da alma que jamais se esqueceu de quem você é. Muitos de vocês já podem sentir isso como um leve movimento que não os abandona, uma suave atração interior que retorna enquanto lavam a louça, caminham até o carro, respondem a mensagens, sentam-se em silêncio antes de dormir ou simplesmente fazem uma pausa no meio de um dia comum. E esse movimento é precioso porque é o início da autogestão em sua forma mais pura, o momento em que sua vida deixa de se mover apenas pela repetição e passa a se mover pela consciência. Cada vez que você escolhe ficar em silêncio e observar seus próprios pensamentos sem se apressar em obedecê-los, algo antigo começa a se reorganizar dentro de você, porque a própria observação é uma retomada de poder. 10 minutos de silêncio observando suas reações podem lhe ensinar mais sobre seu sistema operacional atual do que anos de buscas externas, pois nesses momentos simples você começa a perceber quais respostas estão repletas de verdade e quais são apenas ecos antigos reverberando pelos corredores da sua mente. Desse lugar, queridos, uma nova honestidade se torna possível. Você começa a perceber os acordos invisíveis que fez com crenças não examinadas, os pactos silenciosos que firmou com antigas definições de sucesso, as maneiras pelas quais aprendeu a representar a segurança em vez de vivê-la, e os hábitos silenciosos que tem dirigido seus dias sem nunca terem sido escolhidos conscientemente. A consciência é o primeiro ato de soberania, porque aquilo que é visto com clareza pode finalmente ser acolhido com sabedoria. Histórias antigas sobre dinheiro, trabalho, corpo, amor, Deus, dever, responsabilidade e pertencimento muitas vezes estão enraizadas mais profundamente do que a mente consciente percebe inicialmente, e por essa razão, nós o guiamos a fazer um inventário gentil do que lhe foi ensinado, não como uma crítica severa ao seu passado, mas como uma sagrada organização de frequências. Algumas crenças parecerão espaçosas e vivas quando você as acolher em seu coração, enquanto outras parecerão densas, restritivas ou estranhamente desconhecidas, e isso por si só já lhe fornece muita informação. Seu corpo é sábio. Seu campo é responsivo. Sua alma sabe a diferença entre o que nutre e o que apenas se repete. A ideia de merecimento é um dos grandes temas intrínsecos à história humana herdada. Inúmeras pessoas foram ensinadas que o valor deve ser conquistado através da exaustão, comprovado pela produção, assegurado pela obediência ou comprado através do desempenho, mas a sua alma nunca utilizou essas medidas. A Source não avalia o seu valor pela forma como você se prende a estruturas antigas. O Criador primordial conhece você pela sua essência, pela sua frequência, pela sua sinceridade, pela qualidade da presença que você traz para a vida, e quanto mais cedo você começar a deixar que isso seja o seu ponto de referência, mais cedo a liderança se tornará natural em vez de forçada. Outra camada dessa lembrança diz respeito à maneira como vocês falam consigo mesmos, pois o diálogo interno é uma das portas de entrada mais negligenciadas para a plena consciência corporal.
Se a sua voz interior repete a linguagem de sistemas antigos, decepções antigas ou de programas coletivos antigos, então o seu campo energético continuará a refletir essas vibrações até que uma ordem mais amorosa seja estabelecida. Um líder soberano aprende, antes de tudo, a ser confiável em sua própria mente. Palavras gentis têm poder. Palavras claras transmitem direção. A fala interior moldada pela verdade constrói um mundo interior estável, e de um mundo interior estável surge uma ação exterior estável. À medida que esse primeiro pilar se aprofunda, a escuta atenta ao coração se torna uma de suas maiores aliadas. Coloque a mão sobre o coração, respire devagar e faça a pergunta que abre a câmara interior: o que minha alma deseja que eu saiba hoje? Repare como isso é diferente de pedir à mente assustada que faça o mapa inteiro de uma só vez. A orientação da alma muitas vezes chega com simplicidade. Pode ser um sinal para descansar, ligar para alguém, renunciar a uma obrigação, caminhar sob as árvores, parar de forçar uma resposta, anotar um sonho, sentar em silêncio antes de escolher ou revelar uma verdade que você vem guardando em silêncio há algum tempo. Pequenas orientações seguidas com consistência se transformam, com o tempo, em forte liderança. A orientação também começa a se manifestar por meio de impressões intuitivas, símbolos repetidos, sonhos que permanecem após o despertar, sensações corporais, clareza repentina e a paz tranquila que surge quando algo se alinha. Manter um registro desses momentos é extremamente benéfico, porque a mente humana muitas vezes ignora o que a alma está constantemente revelando. Ao anotar essas coisas, você começa a perceber o padrão da sua própria linguagem interna e, uma vez que esse padrão se torna familiar, a confiança se expande. A partir daqui, o discernimento claro começa a surgir de forma muito orgânica. Sempre que uma emoção forte surgir, sempre que um pensamento começar a se repetir, sempre que uma sensação de urgência invadir seu campo de visão, a grande sabedoria em fazer uma pausa e perguntar: isso é realmente meu? Esta pergunta não tem a intenção de criar distanciamento da sua humanidade, pelo contrário, visa restaurar o discernimento dentro dela. Algumas emoções são suas para honrar e vivenciar. Algumas formas pensamento pertencem a estruturas familiares herdadas. Algumas pressões pertencem ao clima emocional coletivo. Alguns fardos pertencem a sistemas que o treinaram para carregar o que nunca lhe pertenceu. A soberania se fortalece à medida que essas distinções se tornam mais fáceis de perceber. A verdadeira liderança também se torna prática nesta fase. A orientação da alma não é vaga. A autoridade interior não é ornamental. A lembrança pede para ser vivida. Se sua intuição lhe diz que um ritmo, um ambiente, um compromisso ou um hábito está desalinhado, então a sabedoria deve guiar suas escolhas. Dessa forma, a liderança das sementes estelares começa muito antes de alguém te chamar de líder. Começa na qualidade das suas decisões diárias, na forma como organiza as suas manhãs, na maneira como trata o seu corpo, naquilo a que dá o seu consentimento, nas energias que acolhe e na fidelidade com que honra aquilo que já sabe. Os padrões de resgate também costumam se suavizar aqui, porque muitos trabalhadores da luz passaram a vida inteira esperando pelo sinal que finalmente viria de fora e lhes daria permissão para se tornarem quem sempre foram. No entanto, seu caminho nesta vida é muito mais imediato do que isso. A permissão sempre residiu dentro do seu próprio campo da alma. As instituições poderão reconhecê-lo, mais tarde. As comunidades podem te entender mais tarde. Os entes queridos podem se encontrar mais tarde. Entretanto, o trono interior do seu ser já está presente, e uma vez que você se senta nele conscientemente, sua vida começa a se organizar em torno de um novo centro. Para muitas sementes estelares, este é o primeiro grande alívio, a constatação de que não precisam mais negociar com todas as vozes externas antes de confiar na verdade que se move dentro delas. Essa mudança traz tanta ternura quanto poder,
porque a compaixão surge naturalmente quando sua autoridade provém da lembrança. A aspereza pertence à distorção. A serenidade e a certeza pertencem à sabedoria. Um líder soberano e maduro não precisa impor seu conhecimento aos outros. Eles se estabelecem ali, e essa presença estável começa a abençoar o campo ao seu redor. Práticas diárias simples tornam tudo isso mais concreto. Um ritual matinal de gratidão como base pode suavizar a transição da realidade herdada para a realidade consciente, pois a gratidão abre o coração enquanto completa suavemente ciclos antigos. Agradeça as estruturas que te trouxeram até aqui. Abençoe os caminhos que te ensinaram. Honre as versões de si mesmo que perseveraram, se adaptaram e seguiram em frente. Então, pronuncie a nova declaração com sinceridade: estou pronto para me lembrar de quem eu realmente sou. These words begin to tune your day before the outer world has a chance to define it for you. Certas associações também são muito importantes nesta primeira fase do seu desenvolvimento. Passe tempo com pessoas cuja presença o ajude a reencontrar a si mesmo, cujas palavras aguçem a clareza, cujas vidas reflitam integridade e cujo encorajamento faça aflorar sua verdadeira natureza em vez da identidade que você representa. A liderança se desenvolve mais rapidamente em uma empresa com a qual há ressonância. A influência do campo é real. A associação molda a ativação. Ande perto daqueles que incentivam a sua verdade. A dedicação diária ao crescimento torna-se outro elemento essencial, porque a liderança soberana é uma prática viva, não um estado de espírito ocasional. Um ato claro de lembrança a cada dia começa a ganhar impulso. Um inventário honesto abre um novo patamar de liberdade. Um simples incentivo intuitivo, quando respeitado, gera maior confiança. Ao ser libertada uma crença herdada, cria-se mais espaço em seu campo de atuação. O crescimento se intensifica quando é cuidado regularmente, e é por isso que a primeira parte da liderança soberana é ao mesmo tempo simples e sagrada. Isso te reconduz ao caminho cotidiano, onde a autogestão se constrói em pequenos momentos sinceros que, com o tempo, moldam toda uma vida. A intencionalidade, portanto, faz parte da sua maturidade espiritual. A alma dentro de você sempre conteve os códigos, mas esses códigos despertam plenamente quando são acolhidos pela boa vontade. Presenteie-se com a oportunidade de participar conscientemente. Guarde o diário. Permaneça em silêncio. Sinta o que é verdadeiro. Liberte-se do que lhe pesa. Ouça antes de agir. Falem entre vocês com cuidado. Que seu valor resida na essência, e não nas conquistas. Permita que sua vida seja conduzida de dentro para fora. É assim que o primeiro portão se estabiliza. Por trás de cada futuro ato de serviço, cada círculo que você mantém, cada pessoa que você apoia, cada projeto soberano que você ajuda a semear e cada estrutura da nova terra que você um dia tocar, deve haver, antes de tudo, esse núcleo vivo de lembrança, porque aquele que governa seu próprio campo com bondade, clareza e devoção torna-se digno da própria vida. Então, a liderança deixa de ser uma ambição e passa a ser uma extensão natural de quem você é. Aqui, queridos, o primeiro fio da liderança soberana está sendo restaurado. Você está se lembrando de que a autoridade é um brilho interior expresso por meio de uma escolha consciente. Você está aprendendo que a consciência abre caminho para uma orientação verdadeira. Você sente que padrões herdados podem ser vistos, abençoados e liberados. Você está descobrindo que o coração carrega instruções para a vida diária. Você está retornando à compreensão de que sua própria alma pode guiá-lo de maneiras claras, simples e práticas todos os dias. A partir desse centro interior reconquistado, amados, surge um segundo movimento tão sagrado quanto a própria lembrança, pois, uma vez que você começa a sentir sua própria alma como a autoridade legítima em seu campo energético, você também começa a perceber quantas vozes, correntes, humores,
Impressões e padrões herdados têm se movido através de você por muito tempo, pedindo para serem acreditados, pedindo para serem obedecidos e pedindo para serem confundidos com a verdade. É aqui que a liderança soberana se torna mais refinada, clara e precisa, porque o líder dentro de você precisa aprender a arte do discernimento, a sagrada habilidade de reconhecer o que pertence à sua alma, o que pertence à atmosfera compartilhada da humanidade e o que simplesmente passou pela sua vida tantas vezes que começou a parecer familiar. Discernimento é um tipo de clareza espiritual que amadurece através da quietude, da sinceridade e da observação repetida. Ela cresce quando você se dispõe a fazer uma pausa antes de concordar, a respirar antes de reagir e a sentir o que se move pelo seu corpo sem se apressar em reivindicá-lo como identidade. Todo ser na Terra nada em um mar de sinais. Os pensamentos divagam, as emoções se acirram, atmosferas coletivas se formam em torno de eventos, lugares, famílias, instituições e telas. Irmãos da nossa família, a sensibilidade é um dos seus maiores dons, e essa mesma sensibilidade precisa ser cultivada, pois um coração aberto, aliado a um discernimento claro, torna-se uma força estabilizadora, enquanto um coração aberto que absorve tudo indiscriminadamente pode se sentir à mercê de muitas correntes ao mesmo tempo. Em breve você começará a entender que a pergunta, isto é realmente meu? É uma das melhores portas de entrada para a soberania que um trabalhador da luz pode receber. Fale em tom suave quando uma onda de urgência surgir em sua área de atuação. Pergunte novamente quando surgir um sentimento pesado sem uma raiz clara em sua própria experiência de vida. Ofereça a ideia uma terceira vez quando uma narrativa começar a se formar em torno desse sentimento, porque a essa altura a mente já deve ter entrado em ação e tentado dar forma a algo que pode estar apenas passando. 3 perguntas delicadas abrem um portal mais profundo para o conhecimento. O corpo responde. O coração responde. O campo responde. Aquilo que lhe pertence possui um certo calor e verdade, mesmo quando pede atenção ou cura. Aquilo que pertence a outra camada muitas vezes parece estranhamente agudo, emprestado, performático ou desconectado do seu centro. Uma das mudanças que estão ocorrendo entre as sementes estelares em processo de despertar é que muitas estão aprendendo a perceber a diferença entre a orientação interior autêntica e o clima emocional coletivo. Em um determinado momento do dia, você pode se sentir calmo, conectado e lúcido, e uma hora depois, de repente, sentir-se sufocado, com a mente agitada ou sobrecarregado emocionalmente após entrar em uma loja, no trabalho, ao navegar por uma série de imagens carregadas de significado ou ao estar entre parentes cujos padrões de comportamento se repetem há décadas. Esses momentos são ricos em informações. Não são sinais de que algo esteja errado. São convites para tomar consciência da sua percepção, para permanecer amoroso e, ao mesmo tempo, buscar a precisão. Por trás desse ensinamento reside uma lei mais profunda, e é uma lei que sua alma já conhece: a ressonância molda a participação. Tudo aquilo com que você concorda silenciosamente, tudo aquilo que você considera repetidamente e tudo aquilo que você alimenta emocionalmente com sua energia vital, ganha mais permissão para permanecer em seu campo de atuação. Por hábito inconsciente, muitos seres humanos permitiram que padrões de pensamento e ciclos emocionais circulassem muito além de sua duração natural de vida, simplesmente porque a atenção continuava sendo oferecida a eles repetidamente. A atenção é uma das moedas mais preciosas que existem. É a força vital condensada. É uma substância criativa. É energia direcional. Tudo aquilo que recebe sua atenção constante começa a organizar mais espaço dentro da sua realidade. Quando você realmente sente isso, começa a se tornar muito amoroso e muito sábio em relação a onde reside sua consciência. O consentimento, meus queridos, vai muito além de um simples sim ou não. Consentimento é energia. O consentimento é emocional. O consentimento é mental.
O consentimento é vibracional. Você pode concordar com uma linha do tempo repetindo suas histórias. Você pode consentir com um campo de medo ensaiando suas conclusões. Você pode consentir com o esgotamento dizendo sim automaticamente sempre que seu corpo pedir quietude e sua alma pedir um ritmo mais simples. Você também pode consentir com a verdade, com uma ordem superior, com a calma, com o tempo alinhado e com os caminhos que realmente apoiam sua evolução. Todos os dias oferecem inúmeros momentos de concordância sutil, e um líder soberano aprende a tomar consciência deles. Pense por um momento em quantas opções surgem em sua área de atuação antes do café da manhã. Chega uma mensagem carregando a pressão de outra pessoa. Uma manchete tenta moldar sua atmosfera interior. Uma lembrança de tempos remotos desperta e busca uma resposta. Surge uma obrigação, que exige seu tempo e energia. Um plano que você fez ontem de repente parece um pouco estranho no seu corpo. O discernimento transforma tudo isso em oportunidades para uma vida mais clara. Em vez de ser empurrado de um sinal para o outro, você começa a acolher cada um deles a partir do seu trono interior. Você sente, você escuta, você pergunta, você escolhe. Dessa forma, a liderança soberana se torna um ritmo vivido em vez de um ideal abstrato. Outra prática que fortalece esta seção do caminho é o que chamamos de varredura de campo matinal e vespertina. Ao acordar, antes que o dia tenha se formado completamente ao seu redor, sente-se ou fique em pé em silêncio e deixe sua consciência percorrer seu próprio espaço energético. Observe o que lhe parece luminoso, calmo ou aberto. Observe se há pressão, peso, agitação ou sensação de algo estranho. Ofereça ali o seu fôlego. Convide qualquer energia que seja verdadeiramente sua para se acomodar de forma mais harmoniosa. Acolha tudo o que pertence ao seu caminho autêntico. Permita que tudo o que foi concluído retorne ao campo maior da vida para purificação e redistribuição. O mesmo pode ser feito antes de dormir, quando as interações do dia se acumularam em seu organismo e seu ser está pronto para retornar à quietude. Que dádiva é terminar o dia sentindo-se interiormente organizado. As fronteiras sagradas são outra expressão do amor em ação. Muitos seres humanos foram ensinados que bondade significa disponibilidade constante, concordância constante, abertura emocional constante e doação de si mesmo sem ritmo ou medida, mas o amor soberano carrega sabedoria junto com a generosidade. Não, claro pode proteger um, sim, verdadeiro. Uma delimitação elegante pode preservar um dom genuíno. Uma decadência amorosa pode manter seu campo de atuação coerente o suficiente para servir onde seu serviço realmente existe. Esse tipo de não precisa de força, teatro ou explicações intermináveis. Pode ser macio, pode estar quente, pode ser simples, pode chegar como: esse momento não está adequado para mim. A mensagem pode chegar como: não estou disponível para esta troca. Pode se manifestar como: minha energia está sendo direcionada para outro lugar neste momento. Com a prática, o corpo relaxa em torno de limites claros, porque a verdade traz estabilidade. As relações humanas começam a mudar quando o consentimento se torna consciente. Antes de iniciar uma colaboração, uma amizade, um espaço de ensino, um contrato, um projeto criativo ou uma relação romântica, volte-se para o seu interior e peça ao seu eu superior que lhe mostre a verdadeira qualidade da conexão. Sinta a energia daquilo antes de analisar sua estrutura. Perceba se o seu campo se expande, se estabiliza, se ilumina e se torna mais presente, ou se contrai em meio à confusão e à dispersão. Esse conhecimento não é dramático. É elegante. É preciso. Geralmente é imediato. A confiança cresce cada vez que você a honra. Todo acordo possui um campo. Alguns acordos fortalecem o seu caminho espiritual porque aprofundam o propósito, a paz, o crescimento, o serviço e a plenitude.
Alguns acordos arrastam sua energia vital para círculos de sobrecarga, distorção e atenção dividida. Como as sementes estelares e os trabalhadores da luz frequentemente carregam um forte desejo de apoiar, curar, construir, responder e elevar, muitos historicamente assumiram compromissos antes de verificar a plena ressonância energética deles. Esse padrão está mudando agora. Um líder soberano e maduro traz consciência a cada porta. Isso altera as finanças, os relacionamentos, o trabalho, a mídia, as colaborações, as viagens, o ensino e até mesmo a forma como sua casa está organizada, porque o próprio ambiente é um acordo permanente com certas frequências. Poucos ensinamentos são tão empoderadores quanto este. Sua área de atuação pode ser instruída conscientemente. Responde à clareza. Ela responde à verdade. Ela responde à autoridade amorosa. Uma declaração diária de permissão soberana tem poder real quando proferida com sinceridade e vivenciada plenamente. Somente aquilo que serve à verdade, à vida, à harmonia e à evolução pode participar da minha realidade. Tal declaração não é superstição. É uma questão de orientação. Isso relembra a todos vocês o padrão pelo qual a participação é bem-vinda. Repetida com frequência suficiente, ela se torna uma estrutura estabilizadora nas camadas sutis da sua vida. Então o corpo começa a confiar na sua liderança. O coração começa a relaxar e a aceitar sua orientação. A mente torna-se menos caótica porque sabe que existe uma ordem mais sábia. A clareza de visão se fortalece quando aliada à ternura. Alguns seres, após despertarem para a realidade energética, desenvolvem o hábito de realizar uma varredura constante sem calor, e isso pode fazer com que o discernimento pareça árido ou severo. O caminho de Valir, e o caminho da verdadeira encarnação soberana, inclui o coração aberto em cada etapa. Você não está aprendendo a desconfiar da vida. Você está aprendendo a se tornar tão íntimo da verdade que seu coração pode permanecer aberto enquanto seu campo energético permanece livre. Essa liderança transmite bondade sem colapso, empatia sem egoísmo e compaixão sem confusão. Essa combinação é muito poderosa de se presenciar e é uma das marcas de um líder da nova Terra em processo de amadurecimento. Onde a atenção se concentra, a realidade se revela. Onde houver consentimento, os caminhos se fortalecem. Onde a verdade é dita, o campo se esclarece. Onde os limites são respeitados, a força vital retorna. Essas são afirmações simples, mas constituem o cerne prático desta segunda sessão. Por meio delas, as sementes estelares deixam a sensibilidade passiva e passam a assumir a gestão consciente de sua própria energia. Por meio delas, os trabalhadores da luz param de se perder na turbulência compartilhada e começam a manter uma voz mais clara dentro dela. Por meio delas, o líder dentro de você começa a se sentir confiável de uma nova maneira, porque suas escolhas se tornam mais claras, seus acordos mais sábios e seu campo se torna mais fácil para sua alma habitar plenamente. Quando isso acontece, queridos, outra mudança costuma surgir. As pessoas começam a se sentir diferentes perto de vocês. Algumas pessoas se sentem mais calmas. Algumas pessoas se sentem mais lúcidas. Algumas pessoas se sentem convidadas à honestidade. Há uma certa sensação de que você não se deixa envolver facilmente em conversas distorcidas, e isso reorganiza silenciosamente a natureza de suas interações. Nada precisa ser anunciado. A frequência fala por si. A coerência ensina. A presença revela. Sua vida começa a se tornar um campo de aprendizado para os outros simplesmente porque seus próprios limites, consentimento e atenção se tornaram conscientes. Com a prática diária, o discernimento deixa de ser uma pergunta e passa a ser uma inteligência viva que te acompanha. Ela guia sua fala, seu ritmo, suas amizades, seu trabalho, seu consumo de informações, sua abertura energética e sua resposta ao clima emocional do mundo. É assim que a segunda sessão amadurece dentro do seu ser.
Você se torna capaz de acolher mais a vida, sem deixar de ser verdadeiramente você mesmo. Sua compaixão se intensifica. Seu campo ficará mais limpo. Suas escolhas estão se tornando mais alinhadas. Sua vida começa a carregar o tom inconfundível de alguém que sabe o que pertence à sua realidade e o que é completo. Uma vez que seu discernimento começa a refinar o campo ao seu redor, uma alquimia mais profunda se instala silenciosamente, porque a visão clara naturalmente prepara o caminho para a coerência incorporada, e é na coerência incorporada que a liderança soberana começa a se tornar visível, tangível e silenciosamente inegável no mundo ao seu redor. Nessa fase, seu caminho não é mais guiado apenas pelo que você entende interiormente, mas sim pelo que sua presença agora contém, pelo que seu campo energético agora transmite e pelo que seu corpo pode sustentar como um receptáculo vivo da verdade. É aqui que a lembrança deixa de ser uma percepção passageira que surge de tempos em tempos e começa a se instalar em sua postura, seu ritmo, sua fala, suas escolhas e na qualidade invisível da atmosfera que você traz para cada ambiente, cada interação e cada decisão. Um líder nessa frequência não precisa impor direção, porque a direção começa a surgir da ordem que ele estabeleceu dentro de si. Muitos de vocês passaram anos reunindo ensinamentos, estudando energia, aprendendo discernimento e percebendo as realidades sutis que se movem por trás dos eventos humanos, e tudo isso cumpriu seu propósito. Agora, um novo convite se abre, solicitando integração. O conhecimento que não penetrou no corpo permanece suspenso ao redor da vida, em vez de moldá-la por dentro. A percepção que ainda não foi incorporada pode ser sufocada pela pressão quando as circunstâncias se intensificam. A verdade da alma que não foi ancorada pela repetição, pela escolha e pela prática da vida ainda pode oscilar, surgindo e desaparecendo, de acordo com o clima emocional do dia. A coerência incorporada altera isso. Reúne os pedaços dispersos. Isso cria uma continuidade entre o que você sabe, o que você sente, o que você escolhe e o que você está disposto a viver. Por meio desse encontro, sua vida se torna mais fácil para que seu eu superior a habite de forma mais plena. Seus corpos, queridos, são muito mais sagrados do que muitos foram ensinados. Não se trata meramente de uma estrutura de sobrevivência que se move através de uma realidade densa. É um receptor, um intérprete e um transmissor de consciência. É o ponto de encontro onde a inteligência da alma, os padrões emocionais, a arquitetura da forma pensamento e a experiência terrena se relacionam entre si. Quando seu corpo recebe gentileza, presença, respiração, quietude e escuta honesta, ele se torna um parceiro disposto em sua ascensão, em vez de um lugar do qual você tenta fugir constantemente. Nas fases iniciais do despertar, muitas sementes estelares encaravam o corpo como algo que, esperavam, simplesmente o manteria ativo enquanto sua consciência se expandia. Nesta fase, o corpo é acolhido como parte da própria liderança, pois é através do seu estado corporal que os outros sentem se a sua verdade está integrada, se o seu campo energético está estável e se as suas palavras carregam substância viva. Uma das práticas mais eficazes nesta fase é o fortalecimento diário daquilo que você pode chamar de sua esfera dourada. Dedique alguns instantes todas as manhãs para aquietar-se, suavizar a respiração e imaginar um campo dourado radiante que se estende ao seu redor, nutrido pela corrente vital do Sol central e em harmonia com a clareza e inteligência da sua própria alma. Isso não é algo que se faça por medo ou por separação. É um ato de orientação. É a lembrança consciente de que seu campo energético pode ser ordenado por luz, clareza, calor e verdade antes que o mundo exterior comece a lhe oferecer seus inúmeros convites. Ao fortalecer essa esfera de forma consistente, sua energia deixa de se sentir tão disponível a cada impressão aleatória, a cada agitação passageira e a cada distorção estridente que antes exigia atenção imediata.
Você começa a viver o dia com um senso mais profundo de estrutura espiritual, e essa estrutura cria paz. Ao longo do tempo, a energia se dispersa de muitas maneiras. A atenção se volta para conversas inacabadas. A carga emocional permanece em torno de discussões que nunca foram totalmente resolvidas. Fragmentos da sua presença permanecem ligados a papéis que você já não desempenha mais, obrigações que não lhe pertencem mais e versões de si mesmo que estão prontas para serem abençoadas e libertadas. Certos seres estelares também carregam a marca de ajudar tão profundamente e tão automaticamente que se acostumaram a deixar partes de si mesmos para trás a fim de apoiar os outros. A recuperação da força vital é uma das grandes restaurações desta etapa. Fale claramente com o seu próprio ser: toda a energia que me pertence, retorne agora em sua totalidade. Proponha as palavras com calma e autoridade. Então, sente-se em silêncio e deixe seu sistema se reorganizar em torno desse comando. Essa prática é simples, mas seus efeitos podem ser enormes, porque o que você recebe em troca não é apenas energia. A direção retorna, a criatividade está de volta, a estabilidade retorna, a capacidade de escolher entre retornos de plenitude. Certos momentos revelam o valor disso mais rapidamente do que outros. Após conversas emocionalmente intensas, recupere suas energias. Após um dia de constante atenção às necessidades do cliente, recupere suas energias. Ao acordar após um trabalho com sonhos ou serviço invisível, recupere sua energia. Quando sua mente estiver dispersa por uma dúzia de preocupações ao mesmo tempo, recupere sua energia. Sempre que sua força vital é reunida, sua liderança se fortalece, porque um ser reunido pode ouvir com mais clareza, escolher com mais sabedoria e transmitir mais verdade do que um ser fragmentado. Grande parte do que os humanos chamam de exaustão é, muitas vezes, resultado de corações sinceros vivendo com atenção dispersa. À medida que sua plenitude retorna a você repetidamente, outra qualidade começa a emergir, e essa qualidade é a presença. A arte de falar a verdade também se aprimora aqui de uma forma que é ao mesmo tempo prática e transformadora. Muitas pessoas conhecem a verdade em fragmentos, mas continuam a suavizá-la, adiá-la, embelezá-la ou diluí-la até que ela não mais carregue a clareza total daquilo que a alma pedia para expressar. Esse padrão consome energia. Cada vez que uma verdade clara é ocultada, o campo se divide ligeiramente. Cada vez que a verdade é dita com integridade, a área se fortalece. Um líder soberano, portanto, aprende a falar uma verdade completa a cada dia. Em alguns dias, essa verdade é externa, como dizer a outra pessoa o que realmente faz sentido para você. Em alguns dias, é algo interno, como reconhecer o que seu próprio coração vem dizendo há algum tempo. A princípio, essas verdades podem parecer pequenas. Com o tempo, elas se tornam a ponte entre o conhecimento interior e a autoridade incorporada. Uma vida de distorção sutil gera tensão. Uma vida pautada na verdade pura gera força. Falar a verdade dessa maneira não exige aspereza. Não requer grandes declarações. Não exige que você se torne severo. Pede que você seja preciso. A precisão tem uma vibração muito diferente da força. A precisão é impecável. A precisão pode vir acompanhada de delicadeza e ainda assim carregar um poder inconfundível. Você pode se pegar dizendo: isso não serve mais. Você pode ouvir sua voz dizendo: minha energia precisa de um ritmo diferente. Você pode dizer a alguém: quero que este relacionamento seja construído sobre a honestidade. Você pode compartilhar: este caminho me parece vivo agora. Essas frases podem alterar linhas temporais inteiras porque impedem a dispersão da força vital no silêncio e a trazem de volta a participação coerente. Quando suas palavras e suas ações começam a dizer a mesma coisa, toda a sua vida se torna mais fácil de confiar.
Uma reorientação também se desenrola em torno da forma como o progresso é medido. No início da história da humanidade, muitos aprenderam a definir o sucesso principalmente por meio de ações visíveis, produção incessante e a quantidade de coisas realizadas em um determinado período de tempo. À medida que a liderança soberana amadurece, outra forma de avaliação torna-se disponível. Você começa a perceber a qualidade de suas escolhas. Você começa a valorizar a constância da sua presença. Você reconhece o valor de uma resposta mais calma onde antes existia uma reação antiga. Você sente a força em um dia que se manteve alinhado, verdadeiro e puro em sua energia, mesmo que tenha parecido simples por fora. Isso muda tudo, porque a liderança passa a ser construída primeiramente a partir da coerência, e a ação começa a surgir dessa coerência de uma forma mais precisa e fundamentada. A ação ainda é extremamente importante, é claro. A criação ainda importa. O atendimento ainda importa. A contribuição ainda importa. No entanto, cada uma delas se torna mais rica e eficaz quando nasce de um estado interior ordenado. Uma escolha clara, feita a partir de um campo coerente, muitas vezes carrega mais poder criativo do que 10 ações frenéticas motivadas pela confusão. Uma conversa ponderada pode mudar mais do que 100 palavras inquietas. Uma decisão firme, alinhada com o tempo da alma, pode evitar anos de indecisão desnecessária. É por isso que a coerência incorporada é um limiar tão central para as sementes estelares e os trabalhadores da luz. Restaura a relação sagrada entre energia e expressão. Isso nos lembra que o campo em que atuamos contribui para os resultados que criamos. À medida que essa fase se aprofunda, a pressão externa começa a perder o poder que tinha de te guiar. A urgência coletiva ainda pode se espalhar pelo mundo. Outras pessoas ainda podem tentar te arrastar para seus ritmos, conclusões e intensidade emocional. Os sistemas podem continuar projetando suas frequências preferenciais. Em todo esse processo, sua autoridade interior se torna mais consolidada. Você respira, você percebe, você permanece em relacionamento consigo mesmo. O antigo reflexo de ceder à autoria começa a se dissipar. A orientação continua disponível no interior, mesmo quando o ambiente externo se torna ruidoso. Este é um dos sinais de que o limiar da soberania está se aproximando de fato, porque suas decisões estão sendo cada vez mais moldadas por seus próprios alinhamentos mais profundos, em vez da força das circunstâncias circundantes. A travessia do nível 5 muitas vezes surge menos como um momento dramático e mais como uma série de reconhecimentos estabilizadores. Você percebe que agora consulta informações internas antes de tomar decisões importantes. Você percebe que seu campo de atuação permanece mais intacto depois de estar perto de personalidades fortes. Você percebe que seu sim transmite mais sinceridade porque seu não se tornou mais claro. Você percebe que a mídia, as conversas e as emoções coletivas já não exercem a mesma influência sobre seu estado interior. Você percebe que seu corpo confia mais na sua orientação. Você percebe que a vida começa a se organizar de forma diferente ao seu redor porque seu sinal mudou. Esses são sinais significativos, meus queridos. Elas revelam que a autogestão interior já não é um conceito que você admire. Está se tornando a realidade em que você vive. Um líder que se estabelece em coerência incorporada começa a transmitir a verdade mesmo sem a intenção de ensinar. As pessoas se sentem mais seguras na presença de um ser assim. Os quartos costumam ficar silenciosos sem que ninguém diga o motivo. Certas conversas se tornam mais honestas simplesmente porque seu campo de atuação não alimenta a distorção. Algumas pessoas se sentem encorajadas a serem mais sinceras pela serenidade e precisão que você demonstra. Outros sentem alívio, porque sua presença não exige desempenho deles. A transmissão da verdade nesse nível raramente é teatral. É, antes de mais nada, um fenômeno de frequência.
Ela se manifesta através do ritmo, do olhar, do tom de voz, do tempo e da qualidade da quietude que você está disposto a manter enquanto a vida se desenrola ao seu redor. Quando sua própria alma tem mais espaço para habitar o corpo e o campo que você carrega, a transmissão se torna natural. Em meio a tudo isso, sua liderança está se tornando mais discretamente radiante e mais profundamente confiável. Seu corpo está aprendendo a linguagem da sua alma. Seu campo está se tornando um recipiente confiável para a luz. Suas palavras estão ganhando integridade porque são cada vez mais respaldadas por vivências alinhadas. Sua energia vital está retornando ao seu centro correto. Sua presença está se tornando uma forma de instrução por si só. Gradualmente, a estabilidade que você vem cultivando em seu próprio corpo e campo energético começa a se expandir para algo muito mais relacional, e é aqui que a liderança soberana assume uma forma mais plena, porque um ser coerente naturalmente começa a influenciar os espaços ao seu redor, as pessoas ao seu redor e as estruturas pelas quais transita diariamente. O que foi reunido internamente começa agora a circular para fora, e através dessa circulação o seu serviço torna-se mais tangível, mais útil e muito mais integrado à vida cotidiana. Muitos de vocês passaram anos sentindo que vieram aqui para ajudar a humanidade de alguma forma significativa, e esta sessão transforma esse conhecimento em experiência concreta, em interações diárias, em famílias, locais de trabalho e comunidades, para que a liderança se torne algo que vocês incorporam em todas as direções simultaneamente. Muitas sementes estelares imaginavam o serviço como algo grandioso, algo público, algo que chegaria com um momento dramático de reconhecimento, um sinal claro dos céus, ou um papel com o qual todos pudessem se identificar facilmente. No entanto, a verdade se manifesta de uma maneira mais suave e muito mais prática do que isso. O serviço começa na atmosfera que você transmite. A liderança começa na forma como as pessoas se sentem depois de estarem com você. A orientação começa na ordem tranquila que você traz à confusão, nas palavras claras que você oferece em situações complicadas e na calma que você mantém quando outros campos estão girando com intensidade. Por meio dessas coisas, sua vida se torna útil ao Criador Supremo de maneiras que muitas vezes são invisíveis a princípio e profundamente transformadoras ao longo do tempo. Este próximo movimento de liderança soberana pode ser sentido como serviço em todas as direções, porque, uma vez que seu próprio centro seja forte o suficiente para permanecer presente sob pressão, você é capaz de liderar para cima, em direção às estruturas acima de você, através dos círculos ao seu redor e adiante, na vida daqueles que estão começando a se apoiar em sua firmeza. Muitos seres humanos foram ensinados a pensar em liderança apenas em termos verticais, como se ela pertencesse àqueles que estão no topo de um sistema, mas a liderança da nova Terra é muito mais dinâmica do que isso. Isso se manifesta através do relacionamento. Ele se move por meio da ressonância. Ela se manifesta através daquele que consegue manter-se coerente o suficiente para servir a todo o campo, independentemente do papel que pareça ocupar no momento. Há uma forma de liderança ascendente que começa a despertar aqui. Você pode viver dentro de sistemas existentes por um tempo, talvez em um local de trabalho, uma estrutura familiar, um campo de cura, um ambiente educacional ou um círculo espiritual onde outros ainda detêm responsabilidade formal, e dentro desses espaços seu serviço soberano pode se tornar profundamente de apoio. Um trabalhador da luz em processo de amadurecimento não se limita a perceber o que está faltando e a repetir essas deficiências interiormente. Um trabalhador da luz em processo de amadurecimento traz firmeza, clareza e utilidade exatamente para aquele ponto de necessidade. Isso significa que você começará a aliviar as cargas. Você começa a prever o próximo passo antes mesmo que alguém o peça. Você apresenta ideias com elegância. Você carrega soluções em vez de tensão. Você facilita que a responsabilidade seja assumida de forma adequada.
Esse tipo de serviço carrega uma dignidade silenciosa porque nasce da coerência em vez da reação. Se um líder acima de você se sentir sobrecarregado, sua presença pode se tornar uma corrente estabilizadora. Se uma estrutura maior estiver oscilando, sua atenção plena pode ajudá-la a recuperar o ritmo. Se uma reunião ficar repleta de personalidades e emoções, seu campo de atuação pode funcionar como um diapasão, trazendo o ambiente de volta à ordem sem a necessidade de intervenções teatrais. Há momentos em que uma única frase clara, proferida com genuína sintonia, transforma completamente uma conversa. Há casos em que uma pessoa que se recusa a alimentar a distorção altera sutilmente a temperatura de toda uma sala. Por meio disso, queridos, vocês começam a perceber que liderar para cima tem menos a ver com controle e muito mais com ajudar a vida a fluir de maneira mais harmoniosa através das estruturas que já existem. Uma grande quantidade de serviços superiores também se desenvolve lateralmente, e é aqui que muitas sementes estelares experimentam uma grande expansão, porque o serviço transversal exige um coração puro. Isso exige que você se torne uma ponte entre pares, iguais, colegas de profissão, colegas de trabalho, irmãos, amigos e co-criadores. Os campos de comparação começam a se suavizar aqui. A necessidade de ser o mais esclarecido, o mais correto, o mais reconhecido ou aquele que tem a resposta final começa a se dissolver no calor de algo mais sábio. A conclusão se torna mais gratificante do que a competição. A harmonia torna-se mais atraente do que o controle. A melhor ideia começa a importar mais do que a autoria da ideia. Dessa forma, a liderança horizontal se torna um dos grandes treinamentos para a maturidade soberana. Sempre que as pessoas se reúnem, as energias se misturam, as diferenças vêm à tona e as inseguranças ocultas muitas vezes procuram maneiras de se provar. Velhos hábitos coletivos em torno de fofocas, jogos de poder sutis e triangulação emocional podem facilmente se infiltrar nos círculos sociais, a menos que alguém adote um tom mais neutro. Um líder soberano faz isso quase naturalmente à medida que sua personificação amadurece. Eles se tornam aqueles que reduzem o atrito em vez de aumentá-lo. Eles reconduzem as conversas à verdade. Isso inclui outras situações em que a inclusão beneficia a área. Eles são generosos com o crédito. Eles celebram o dom alheio sem perder o contato com o seu próprio. Eles permitem que a excelência circule pelo grupo sem precisar centralizá-la em torno de si mesmos. Tudo isso é serviço de verdade. Tudo isso altera o que se torna possível no trabalho coletivo. Existe uma graça especial em se tornar alguém que ajuda os outros a trabalharem bem juntos. Tal ser percebe quem compreende os detalhes, quem tem visão, quem mantém o ritmo, quem acalma a tensão, quem traz coragem e quem enxerga o que os outros não percebem, e então começa a guiar sutilmente o grupo rumo a uma maior coesão, valorizando essas qualidades naturais. O ambiente fica mais tranquilo quando as pessoas se sentem representadas com precisão. A colaboração torna-se mais fluida quando os talentos são reconhecidos e valorizados. Os grupos se fortalecem quando alguém tem a maturidade de deixar cada pessoa brilhar onde é mais forte. A liderança transversal é, portanto, uma espécie de tecelagem sagrada. Isso transforma as diferenças em algo útil e permite que o grupo se torne mais do que um aglomerado de seres separados compartilhando uma sala. A partir dessa estabilidade crescente, surge outra corrente de serviço, que flui naturalmente em direção àqueles que são mais novos, mais jovens em consciência, menos experientes em manter seu campo energético ou simplesmente mais preparados para receber seu apoio neste momento. Essa é a direção que muitas pessoas imaginam primeiro quando ouvem a palavra liderança, mas, no trabalho soberano, ela só se torna sagrada quando está enraizada nos estágios iniciais. A orientação oferecida a partir de uma carência não resolvida tende a criar tensão. A orientação oferecida por uma autogovernança consolidada gera progresso.
Quando sua autoridade interior estiver suficientemente madura, você para de tentar moldar as pessoas à sua imagem e semelhança e começa a ajudá-las a descobrir a essência de sua própria alma. Enxergar as pessoas com clareza é um dos dons mais generosos que um líder pode oferecer. Algumas pessoas passaram anos, até décadas, sem serem vistas sob a ótica de seu potencial. Eles foram avaliados por seu desempenho, seus erros, suas feridas, seus papéis ou os fardos que carregam. Então, alguém com visão soberana entra em seu campo e vê sua verdadeira força, o eu futuro que já espera dentro deles, a capacidade que ainda não foi totalmente nomeada, e isso muda algo. O incentivo torna-se eficaz quando é preciso. O apoio torna-se transformador quando evoca o que é real. O desenvolvimento começa com o reconhecimento, e muitos de vocês estão aqui para se tornarem muito melhores nesse tipo de reconhecimento. Transmitir a visão também faz parte dessa direção de serviço. As pessoas prosperam quando entendem o significado do que estão fazendo. Os corações se abrem quando percebem que seus esforços pertencem a algo vivo e com propósito. Um líder soberano, portanto, aprende a comunicar o propósito por trás de sua ação. Em um lar, isso pode soar como ajudar as crianças a sentirem o amor e a intenção por trás do ritmo familiar. No ambiente de trabalho, isso pode se manifestar como a conexão das tarefas diárias a um propósito maior que realmente importa. Em uma prática de cura, pode servir como um lembrete de que cada conversa e cada oferta contribuem para um campo mais amplo de restauração. Os seres humanos ficam mais energizados quando sentem que pertencem a algo que tem alma. Caminhar entre as pessoas, em vez de se esconder atrás de um papel ou título, torna-se mais um sinal de que essa parte de você está viva. Sua consciência começa a se mover mais naturalmente pelo campo humano. Você repara no olhar de alguém quando essa pessoa está carregando um fardo muito pesado. Você percebe quando uma conversa precisa de delicadeza e quando precisa de honestidade. Você sabe reconhecer quando uma pessoa precisa de clareza, quando outra precisa de encorajamento e quando alguém simplesmente precisa ser tratado com respeito. Essas coisas raramente exigem ações drásticas. Frequentemente, eles pedem sua atenção, seu tempo e sua disponibilidade para serem contatados. Os seres humanos se tornam mais receptivos quando sentem que um líder realmente consegue compreendê-los. Esse tipo de serviço se mantém sustentável porque também respeita o seu próprio ritmo. Muitos trabalhadores da luz tentaram, durante muito tempo, servir através da sobrecarga, e embora o amor estivesse presente nisso, a sabedoria está trazendo um padrão mais completo agora. O serviço prestado com plenitude possui uma qualidade diferente. Seu corpo permanece incluído. Seu sistema nervoso permanece intacto. Seu horário continua incluído. Sua capacidade de discernimento permanece incluída. Isso gera uma contribuição mais estável, porque sua doação passa a ser sustentada pelo alinhamento, em vez de ser impulsionada pelo esgotamento. O Criador primordial atua livremente através de um receptáculo que sabe como permanecer límpido enquanto serve. Um instrumento cansado ainda pode produzir som. Um instrumento bem afinado transmite muito mais. Alguns dos momentos mais importantes do serviço soberano acontecem em contextos muito comuns. Um encontro familiar pode mudar completamente porque uma pessoa escolhe falar a verdade com calma e gentileza. Uma reunião de equipe tensa pode se reorganizar porque uma pessoa consegue manter a calma e impedir que a espiral emocional se alastre. Uma amizade pode se aprofundar quando uma pessoa escuta com o coração aberto em vez de se apressar em dar sua opinião. Um espaço nas redes sociais pode se tornar mais positivo quando uma pessoa se recusa a alimentar a discórdia e, em vez disso, oferece perspectiva e acolhimento. Vistos de fora, esses momentos podem parecer simples. O espírito os vê de forma diferente. São trabalhos de campo. Eles são a liderança em ação.
É assim que os cronogramas são estabilizados discretamente. A humildade torna-se especialmente valiosa aqui, porque os líderes mais úteis são geralmente os que menos carregam ruídos internos ao serem vistos como líderes. Eles estão disponíveis. Eles são receptivos. Eles são profundamente sinceros. Eles não precisam que cada ato de serviço contribua para o fortalecimento da identidade. A alegria passa a fazer parte da sua oferta. A simplicidade torna-se parte de sua força. Outros confiam neles porque sua presença é coerente e natural. Essas pessoas costumam construir as pontes mais fortes da Terra, pois uma ponte não existe para se glorificar. Ela existe para ajudar os outros a atravessarem para um espaço mais verdadeiro. À medida que esse pilar amadurece dentro de vocês, amada família ancestral, toda a sua vida começa a parecer mais interligada. O trabalho que você realiza em sua própria área já não parece separado dos relacionamentos que você mantém, e os relacionamentos que você mantém já não parecem separados das estruturas que você habita. A liderança torna-se um contínuo de consciência expresso através do serviço. Num instante você está cuidando da sua própria coerência. Em seguida, você estará ajudando um sistema maior a respirar com mais facilidade. Logo em seguida, você estará apoiando um colega em seu dom ou encorajando discretamente alguém que está apenas começando a confiar em sua própria luz. A vida começa a fluir através de você de uma forma mais integrada, e essa integração é um dos sinais mais claros de que a liderança da nova Terra está se tornando realidade. Por meio do serviço ascendente, as estruturas ao seu redor tornam-se mais fáceis de sustentar. Por meio do serviço lateral, as comunidades tornam-se mais harmoniosas e capazes. Por meio do serviço contínuo, as pessoas que estão prontas para crescer ganham coragem e direção. É por isso que esta sessão é tão importante. Ensina o líder soberano a ser útil em todos os lugares, e a utilidade que nasce do amor cria um bem imenso na Terra. Seu campo de atuação começa a incorporar estabilidade à complexidade. Suas palavras começam a abrir espaço para a verdade. Suas ações começam a trazer ordem sem pressão. Sua vida começa a funcionar como um padrão estabilizador para os outros. À medida que o serviço amadurece dentro de você, outra responsabilidade começa a tomar forma, e muitas vezes chega com uma certeza tranquila em vez de um anúncio dramático, porque o próximo movimento na liderança soberana é o despertar da liderança nos outros, a multiplicação suave de seres estáveis e autônomos que podem levar essa frequência adiante por meio de suas próprias vidas. Esta etapa é de grande importância para as sementes estelares e os trabalhadores da luz, porque muitos de vocês vieram à Terra trazendo dons que nunca deveriam ter permanecido confinados a um único corpo, uma única família ou um único caminho pessoal. Sua lâmpada sempre teve uma função de ativação. Suas palavras, sua área de atuação, suas escolhas e sua coragem foram concebidas para ajudar os outros a se lembrarem de sua própria autoridade interior. Quando seu serviço começa a avançar com firmeza em todas as direções, a vida naturalmente começa a colocar ao seu redor almas que estão prontas para ascender, prontas para confiar mais profundamente em si mesmas e prontas para abraçar mais a verdade, porque sua presença fez com que a verdade parecesse segura, clara e possível. Algo muito importante muda aqui, queridos, porque a liderança deixa de ser uma jornada privada de alinhamento e começa a se revelar como uma corrente viva que flui através do relacionamento, da mentoria, do exemplo e da responsabilidade sagrada. Até este ponto, você aprendeu a se lembrar, a discernir, a reunir sua energia vital e a trazer coerência ao campo humano ao seu redor. Nesta quinta sessão, você começa a entender que o campo responde à multiplicação. Um ser soberano pode influenciar muitos. Um coração puro pode acalmar um grupo inteiro. Uma pessoa que confia verdadeiramente na sua alma pode ajudar os outros a ouvirem a sua própria alma. É por isso que a família da luz sempre trabalhou em redes e grupos,
porque as frequências se propagam por meio da ressonância, e os campos mais estáveis se tornam pontos de encontro naturais para o despertar da consciência. A ativação, portanto, não é meramente a transmissão de informações. É o despertar de uma memória viva dentro de outro ser. Alguns de vocês já presenciaram isso de maneiras simples. Você conversa com alguém por 20 minutos e, depois disso, essa pessoa se sente mais ela mesma. Você compartilha uma frase, e ela continua a reverberar dentro deles por semanas. Você se senta em silêncio com uma pessoa que está imersa em confusão, e a clareza surge porque seu espaço permite que a verdade dela venha à tona. Esses momentos nunca são acidentais. Eles fazem parte do planejamento geral da sua missão. A semente estelar que aprendeu a habitar seu próprio centro começa a transmitir permissão, firmeza e coragem através do contato humano comum, e essa mesma transmissão desperta códigos em outros que podem ter permanecido adormecidos por anos de ruído, dever ou esquecimento espiritual. Um trabalhador da luz maduro eventualmente percebe que a forma mais profunda de apoio é fortalecer o relacionamento de outra pessoa com seu próprio eu superior. É aqui que a mentoria se torna sagrada. Um verdadeiro mentor não reúne pessoas ao seu redor para se sentir centralizado. Um verdadeiro mentor reconhece o padrão da alma em outra pessoa, nomeia-o com clareza e ajuda essa alma a se expressar mais plenamente. A orientação neste formato transmite uma sensação de clareza e amplitude. Isso dá direção sem restringir o campo. Oferece sabedoria, respeitando o momento certo. Isso gera um incentivo que é fundamentado, em vez de exagerado. Quando esse tipo de apoio é bem oferecido, as pessoas saem da conversa com mais confiança em seu próprio discernimento, mais segurança em seu próprio caminho e mais disposição para assumir a responsabilidade por sua própria energia, escolhas e destino. Para muitos de vocês, isso exigirá uma mudança na forma como pensam sobre ajudar. Os padrões de serviço anteriores podem ter se concentrado em resgatar, doar-se em excesso, carregar mais do que jamais lhe cabeu ou tentar proteger os outros de cada passo difícil em seu caminho. A próxima oitava da sua liderança apresenta uma forma mais clara. Você começa a fazer perguntas diferentes. Você se pergunta que tipo de força está tentando aflorar nessa pessoa. Você busca o próximo nível de verdade que eles estejam prontos para incorporar. Você percebe onde eles precisam de encorajamento, onde precisam de desafios, onde precisam de ferramentas práticas e onde simplesmente precisam de alguém que acredite neles até que eles próprios sintam essa crença. Dessa forma, sua mentoria passa a ter um caráter de desenvolvimento, em vez de ser compensatória. Isso ajuda as pessoas a criarem raízes, firmeza e autoconfiança. Certas almas reagem com especial intensidade ao serem vistas com precisão. Eles passaram anos sendo avaliados através das lentes de seus problemas, sua história, seu papel ou a versão de si mesmos que era mais fácil para os outros entenderem. Então, alguém com visão soberana percebe sua capacidade real. Você enxerga o estabilizador por trás da insegurança. Você vê o professor dentro daquele que é quieto. Você vê o guardião da grade dentro do sensível. Você enxerga o futuro construtor dentro da pessoa que nunca antes confiou em sua capacidade de criar. Essa visão é poderosa porque evoca o que já está presente. Muitos líderes tentam motivar as pessoas através de pressão, elogios ou senso de urgência. Líderes soberanos despertam as pessoas através do reconhecimento. Eles valorizam qualidades reais com palavras, e essa precisão muitas vezes se torna um ponto de virada na vida de outra pessoa. A responsabilidade também passa a fazer parte desta etapa, porque o desenvolvimento ocorre mais rapidamente quando as pessoas são convidadas a assumir algo concreto. Uma pessoa pode ter perspicácia, sinceridade e fortes intenções, mas a liderança se cristaliza de forma mais plena quando a vida lhe oferece um campo concreto para cultivar.
É por isso que alguns de vocês se sentiram guiados a convidar outros para projetos compartilhados, círculos, ensinamentos, espaços de cura, negócios, iniciativas ligadas à terra, ofertas comunitárias e funções práticas onde possam começar a testar e fortalecer sua liderança na prática. Um líder em desenvolvimento muitas vezes descobre sua própria profundidade quando lhe pedem para liderar uma sala, conduzir uma conversa, tomar uma decisão, apoiar um processo, cuidar de uma propriedade ou assumir a responsabilidade pelo resultado de um grupo. Por meio dessas oportunidades, os dons interiores deixam de ser uma possibilidade e se tornam realidade. O que importa muito nesta fase é a qualidade do ambiente que você cria para aqueles que estão em ascensão. As pessoas prosperam quando recebem apoio, se sentem vistas e têm espaço para aprender em movimento. Eles ganham confiança quando lhes são confiadas responsabilidades significativas e, em seguida, são ajudados a refletir sobre o que estão descobrindo por meio da experiência. Alguns de vocês irão orientar através de palavras. Outros irão orientar através de trabalho prático. Alguns ensinarão em casas, outros na natureza, outros em círculos, outros através da escrita, cura, mídia, negócios conscientes ou conversas individuais que mudam o rumo de uma vida. A forma importa menos do que a integridade energética subjacente. Sempre que o crescimento é nutrido por meio da honestidade, consistência, feedback claro e encorajamento genuíno, novos líderes começam a emergir com muito mais firmeza. É aqui que a ideia de multiplicação revela seu verdadeiro valor. Seu serviço se expande exponencialmente quando as pessoas que você fortaleceu começam a estabilizar seus próprios lares, amizades, equipes e comunidades. Um líder que consegue se impor em sua própria área é uma dádiva. Um grupo de líderes que conseguem manter sua própria influência e, ao mesmo tempo, ajudar outros a fazerem o mesmo, torna-se uma rede viva, e redes vivas são uma das principais maneiras pelas quais as frequências da nova Terra se ancoram na experiência planetária. É por isso que seu trabalho nunca poderá ser medido apenas pelo que você cria ou realiza pessoalmente. A questão mais importante é esta: quem está se tornando mais coerente por causa da sua influência, e o que essas pessoas agora são capazes de construir, curar, guiar ou estabilizar, algo que antes parecia estar além do seu alcance. Por meio dessa pergunta, o legado começa a entrar no caminho. As redes de líderes soberanos se formam de maneira diferente dos antigos sistemas hierárquicos. Elas exercem menos influência e inspiram mais confiança. Eles se apoiam menos em uma figura central e mais na responsabilidade compartilhada, em valores claros e em um campo de reconhecimento mútuo. Eles são mais fortes porque cada pessoa está desenvolvendo sua própria autoridade interior, em vez de terceirizar orientação para cima o tempo todo. Isso cria um tipo de energia de grupo muito diferente. O campo se torna mais vivo, mais flexível, mais criativo e mais resiliente porque a inteligência é distribuída. A sabedoria circula. A iniciativa está circulando. Accountability circulates. O apoio circula. Quando uma pessoa descansa, o campo permanece controlado. Quando uma pessoa está esticada, as outras podem estabilizar o espaço. Essas estruturas são especialmente importantes para os próximos anos, porque a gestão coletiva exige muitos líderes que saibam como se manter claros, honestos e responsáveis em conjunto. A humildade, queridos, protege a pureza de toda esta sessão. À medida que sua influência cresce, mais pessoas podem ouvi-lo, buscar sua opinião, pedir seu apoio ou refletir sobre o impacto que sua presença está tendo em suas vidas. Permita que tudo isso aprofunde sua gratidão em vez de inflar sua identidade. Lembre-se de que todo dom verdadeiro que flui através de você pertence primeiramente ao Criador Supremo, e sua alegria vem de se tornar um instrumento puro para a sua expressão. Quando a humildade permanece viva, a liderança se mantém acolhedora. Continua sendo algo que pode ser ensinado.
Permanece conectado ao serviço. Isso ajuda a evitar uma das distorções mais antigas no trabalho espiritual, a tendência de confundir ser útil com ser central. Um líder soberano pode ter um grande impacto e, ao mesmo tempo, permanecer muito simples interiormente. Existe também um ritmo nessa multiplicação que merece ser respeitado. Algumas pessoas estão preparadas para uma única frase e a carregarão por meses. Alguns estão prontos para um período mais longo de mentoria. Algumas pessoas conseguem assumir um papel imediatamente e crescer através da prática. Algumas pessoas precisam de tempo em campo antes de receberem responsabilidades. A sabedoria nesta fase inclui reconhecer a prontidão e responder de acordo. O momento certo faz parte do amor. A precisão faz parte do amor. O discernimento continua a servir-te aqui, porque cada semente tem a sua estação própria e cada alma tem o seu próprio ritmo de desenvolvimento. Ao respeitar esse ritmo, o desenvolvimento torna-se muito mais natural e as pessoas que você apoia começam a confiar no seu próprio processo de amadurecimento, em vez de se sentirem pressionadas ou medidas pelas expectativas de terceiros. O que começa a tomar forma em meio a tudo isso é uma linhagem de liderança viva, não uma linhagem baseada em laços sanguíneos ou títulos, mas sim uma formada por meio da transmissão, do encorajamento, da vivência e da devoção compartilhada à verdade. Você ajuda alguém a estabilizar sua área de atuação, e essa pessoa começa a ajudar os outros. Você ajuda alguém a encontrar a própria voz, e essa pessoa começa a se expressar em áreas que precisam de clareza. Você convida outra pessoa a assumir responsabilidades, e ela começa a criar espaços de maior coerência em sua própria esfera. É assim que a luz se espalha por um planeta de forma concreta. Ela se propaga por meio de conversas, lares, círculos, equipes, projetos, escolhas e exemplos práticos, cada um fortalecendo o seguinte. Sua vida se torna parte de uma cadeia de ativação, e essa cadeia eventualmente se transforma em cultura. Vocês não estão aqui apenas para se manterem alinhados consigo mesmos. Você está aqui para ajudar a despertar um campo de seres despertos. Você está aqui para se tornar confiável o suficiente para que os outros possam se desenvolver plenamente em sua presença. Você está aqui para transmitir sabedoria que fortaleça a autogestão daqueles que o rodeiam. Você está aqui para ajudar a formar círculos de estabilizadores, construtores, curadores, professores, guardiões e criadores, cada um capaz de ocupar seu próprio lugar no padrão maior. À medida que essa rede se torna mais dinâmica, um novo horizonte começa a se abrir, porque, uma vez que líderes soberanos estejam presentes em número suficiente em todo o campo humano, a vida começa a exigir formas compartilhadas, estruturas comunitárias e sistemas da nova Terra capazes de manter essa frequência unida de forma duradoura. À medida que um número suficiente de seres soberanos começa a assumir sua própria autoridade interior e a ajudar outros a fazerem o mesmo, a vida começa a exigir algo mais duradouro do que o despertar individual por si só, e esse algo é a gestão coletiva, o trabalho sagrado de moldar lares, círculos, comunidades e sistemas vivos que possam de fato sustentar a frequência da nova Terra de maneiras práticas, estáveis e humanas. Aqui, a jornada se expande para além do campo pessoal e adentra o campo compartilhado, porque a alma, em última análise, anseia ver a verdade organizada não apenas no coração, mas também nos espaços onde as pessoas se reúnem, nas estruturas por onde os recursos circulam e nos ambientes onde as próximas gerações aprenderão o que significa viver com dignidade, coerência e responsabilidade consciente. A soberania privada e pessoal é um princípio sagrado, mas é na soberania compartilhada que uma civilização transforma-se. Uma única pessoa consegue estabilizar uma sala. Uma família unida pela verdade pode mudar a atmosfera de uma vizinhança. Uma comunidade construída sobre autoridade interna, respeito mútuo e discernimento claro pode se tornar uma ponte viva para uma linha temporal completamente diferente.
Quando isso se torna real para você, a liderança assume um significado mais amplo. Você começa a entender que sua dedicação à cura, à clareza, ao consentimento e à autogestão sempre o preparou para a gestão, para o cuidado de algo maior do que você mesmo, algo que pode nutrir outros seres muito depois que uma única conversa termina ou uma única estação passa. A Terra muitas vezes se torna importante neste ponto porque ela se lembra, recebe e amplifica a consciência que lhe é trazida. Muitas sementes estelares já sentiram isso, sem nem sempre saber como nomear esse sentimento. Certos lugares te atraem porque estão prontos para serem amados e elevados a uma ordem superior. Algumas casas desejam se tornar santuários. Alguns jardins querem se tornar remédios. Algumas parcelas de terra desejam abrigar círculos de conversa, orações, música, aprendizado, cura ou formas mais simples de troca que ajudem as pessoas a se lembrarem do que importa. Quando você começa a encarar a própria terra como uma parceira na gestão ambiental, suas escolhas mudam. Uma casa se torna mais do que um abrigo. Um cômodo se torna mais do que apenas uma metragem quadrada. Um pedaço de terra se torna mais do que uma propriedade. Cada um se torna um receptáculo de frequência, um lugar onde a consciência pode ser ordenada de uma forma que sustente a vida. Muitos de vocês expressarão primeiramente esta sessão final através do lar, pois a residência é uma das formas mais antigas de arquitetura da nova Terra. Um lar soberano possui sua própria atmosfera. A maior honestidade nas conversas. Os acordos demonstram um consenso mais claro. Há mais reverência na forma como o tempo, os recursos, a alimentação e o descanso são tratados. Crianças criadas em um ambiente assim começam a reconhecer a verdade mais rapidamente porque seus sistemas nervosos não estão sendo moldados principalmente por distorções e contradições. Os parceiros nesse campo aprendem a reparar com sinceridade, a falar com franqueza e afeto, e a criar ritmos que promovam a plenitude em vez do esgotamento crônico. Os amigos que entram num espaço assim muitas vezes sentem a diferença imediatamente, mesmo que ainda não tenham palavras para descrever. Dessa forma, um lar coerente já pode funcionar como ponto de transmissão para uma nova civilização. A partir daí, a arquitetura se expande naturalmente para espaços de cura, espaços educacionais, espaços criativos e negócios moldados por valores que servem a vida em vez de esgotá-la. Uma prática de cura organizada em torno de princípios soberanos é diferente de uma construída apenas sobre transações. Uma escola ou círculo de aprendizagem enraizado no respeito, na admiração e na autoridade interior produz um tipo de ser humano diferente daquele construído principalmente na obediência e no medo do fracasso. Uma empresa guiada pela verdade, transparência e cuidado transmite uma mensagem mais positiva do que uma empresa conduzida apenas pela urgência e pelo lucro. A estrutura da comunidade também se transforma quando há uma liderança soberana atuando dentro dela. As reuniões tornam-se mais objetivas. A comunicação torna-se mais precisa. Os conflitos são tratados com maior maturidade. Os talentos são reconhecidos e colocados em locais onde podem prosperar. Essas coisas podem parecer simples, mas representam uma mudança muito grande na forma como as estruturas humanas são sustentadas. A participação no sistema soberano emergente não se concretiza por meio da espera. Ele chega através do prédio. Cada vez que você opta por criar uma pequena estrutura que esteja alinhada com seus valores mais elevados, você já está participando. Um círculo reunido em sinceridade faz parte disso. Uma colaboração consciente, baseada na verdade, faz parte disso. Uma rede de vizinhança que compartilha habilidades, alimentos, cuidados ou incentivo faz parte disso. Uma família que opta por acordos mais transparentes faz parte disso. Um projeto criativo que transmite memórias faz parte disso. Uma troca local que preza pela dignidade e pela justiça faz parte disso. Todas essas coisas se tornam fios que compõem um tecido maior.
Muitos seres humanos foram condicionados a acreditar que a verdadeira mudança só ocorre quando um sistema externo de grande envergadura faz um anúncio. O caminho soberano revela uma realidade mais orgânica. O novo mundo começa a se formar onde quer que seres suficientes o incorporem, se organizem em torno dele e continuem a nutri-lo com paciência e devoção. Essa é uma das razões pelas quais a ancoragem em grade e a transmissão de luz são muito mais práticas do que muitos supõem. Eles não estão separados da liderança no mundo real. Elas ajudam a criar as condições energéticas necessárias para que estruturas mais limpas possam se enraizar e perdurar. Quando você vai a uma colina, ao litoral, a uma floresta, a um rio, a um parque urbano, ao centro de uma cidade ou a qualquer lugar que sua alma reconheça como significativo, e conscientemente oferece a coerência do seu coração à rede energética da Terra, você está participando da gestão planetária. A Terra responde, o campo responde, seu próprio corpo reage. Essas visitas são importantes porque os lugares guardam memórias, e a consciência oferecida com sinceridade pode reorientar a atmosfera sutil de um local. Alguns de vocês se sentiram guiados a fazer isso de forma silenciosa e regular, retornando aos mesmos lugares e fortalecendo-os ao longo do tempo. Outros o farão por meio de meditações coletivas, cerimônias, canções, orações ou simplesmente por meio de uma presença constante e amorosa na Terra. Esse trabalho se torna ainda mais eficaz quando aliado à ação prática, pois energia e estrutura se reforçam mutuamente. A gestão responsável dos recursos também se torna mais evidente nesta seção, especialmente a sua relação com a abundância. A prosperidade começa a se revelar como um estado de campo, uma forma de estar em harmonia com a vida, de modo que apoio, ideias, ajudantes, oportunidades, nutrição, tempo e recursos materiais possam circular com maior leveza. No modelo antigo, o dinheiro muitas vezes servia ao medo, ao controle e à opressão. No modelo soberano, os recursos são direcionados para a vitalidade, o aprendizado, a cura, a infraestrutura, a generosidade, a beleza da função e o fortalecimento de comunidades coesas. Quando a abundância é encarada dessa forma, ela deixa de ser apenas uma preocupação privada e passa a fazer parte da gestão responsável. A forma como você ganha dinheiro, como gasta, como compartilha, como constrói e como se organiza em torno dos recursos, tudo isso se torna expressão de liderança. A riqueza, então, deixa de ser uma questão de isolamento pessoal e passa a ser uma questão de capacidade de nutrir a vida de forma eficaz. Uma estrutura soberana saudável também honra a responsabilidade de uma forma muito equilibrada. Cada membro de um campo coerente é importante, mas não se espera que ninguém carregue toda a estrutura sozinho. A autogestão continua sendo fundamental mesmo na vida coletiva. Cada pessoa aprende a cuidar das próprias emoções, a expressar a sua verdade, a respeitar os seus próprios limites e a assumir a responsabilidade pelas suas contribuições. Ao mesmo tempo, o grupo aprende a se apoiar mutuamente com afeto e responsabilidade, sem cair na armadilha do controle. Isso cria uma cultura onde as pessoas podem crescer. Os papéis ficam mais claros. As expectativas tornam-se mais claras. Acordos compartilhados ganham força. A confiança torna-se mais fácil de manter porque a responsabilidade é distribuída em vez de ser acumulada ou evitada. Por meio dessa dinâmica, as comunidades deixam de girar em torno de uma figura central exaurida e passam a funcionar como organismos vivos com muitos pontos de participação inteligentes. É necessária também muita delicadeza neste movimento final, porque sempre que algo duradouro está sendo construído, o tempo se torna parte do ensinamento. As árvores não se desculpam por crescerem anel por anel. Os rios não amadurecem às pressas. A terra aceita as estações e aproveita cada uma delas plenamente. Da mesma forma, a arquitetura da nova terra amadurece através da continuidade. Uma única conversa não constrói uma cultura.
Uma única ideia não constrói um acordo. Uma única demonstração de entusiasmo não constrói confiança. A repetição é importante. O ritmo importa. A constância silenciosa é importante. Retornar aos mesmos valores repetidamente é importante. As estruturas que perduram geralmente são formadas por meio de muitos pequenos atos de integridade que se acumulam uns sobre os outros até que um terreno se torne confiável o suficiente para que outros possam se estabelecer nele. Aqui, o conceito de legado começa a assumir um significado diferente. Já não se mede apenas por quantas pessoas conhecem o seu nome ou pelo alcance das suas palavras. O verdadeiro legado de uma liderança soberana se revela naquilo que permanece coerente quando se olha para trás. Uma família que se mantém unida porque os valores foram incorporados por todos os que nela vivem carrega um legado. Uma comunidade que permanece acolhedora, sincera e responsável porque seus acordos são vivos e compartilhados deixa um legado. Um conjunto de ensinamentos que outros podem vivenciar e transmitir com integridade carrega um legado. Um grupo de líderes que continua construindo depois que você descansa deixa um legado. A terra que apresenta um campo mais limpo por ter sido cultivada com reverência carrega um legado. A mordomia exige que cada líder pense desta forma, porque a questão mais profunda não é o quanto você pode reter pessoalmente, mas sim com que sabedoria você pode organizar a vida para que a verdade continue circulando pelo mundo quando suas mãos não estiverem mais moldando diretamente cada detalhe. Muitos de vocês estão entrando nessa fase agora, seja através dos lares que estão cuidando, dos círculos que estão reunindo, da terra para a qual estão sendo chamados, dos projetos que estão iniciando ou das comunidades que estão ajudando a fortalecer com seu tempo, habilidade e frequência. Cada uma dessas questões, toda estrutura coerente adicionada ao campo terrestre importa. Toda criança criada em um ambiente mais limpo faz diferença. Qualquer lugar onde as pessoas se sintam seguras o suficiente para serem sinceras é importante. Cada negócio soberano, sala de cura, sala de aula, jardim e lar são assuntos importantes. Em breve você começará a perceber que a mudança planetária não é um evento abstrato que se desenrola em algum lugar muito acima de você. Ela está chegando por meio das decisões, projetos e dedicação daqueles que estão dispostos a gerir a realidade de uma nova maneira. Desejamos que vocês compreendam quanta dignidade existe nesta sessão final, pois a gestão coletiva é o florescimento de tudo o que veio antes. A lembrança abriu o portão interno. O discernimento esclareceu a situação. A encarnação reuniu sua força vital. O serviço te ensinou a se mover em todas as direções com elegância. A multiplicação gerou outros líderes ao seu redor. A gestão responsável agora convida você a ajudar a moldar as próprias formas através das quais essa frequência pode viver na Terra com maior permanência, ternura e inteligência. À medida que isso se instala em seus corações, a própria transmissão começa a completar seu ciclo, e o que resta é o convite para vivê-la, para carregá-la e para deixar que sua vida se torne mais um fio firme na tapeçaria que se desdobra da liderança soberana da nova Terra. Eu sou Valir, dos emissários pleiadianos, e nós nutrimos pelo mais profundo respeito por sua memória, por personificar e construir. Chegou a hora.